pessoal, aqui é a pastora Maíra Faria, da IBM, Igreja Brasileira de Manhattan. Assista o programa Brasil Gospel TV e esperamos você neste domingo, às 6 horas da noite. Deus te abençoe. Hi, I'm the Reverend Faria, pastor of the IBM, Brazilian Church of Manhattan. You know, I have a gospel message for you. Jesus' message can change your life forever. God bless you. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. 1 Coríntios chapter 7, verses 14 through 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. Para estas coisas, quem é idôneo ou capaz? Amém. Oremos. Deus querido, queremos te agradecer pela tua palavra lida nesta hora. Pedimos, Deus, que de uma maneira especial tu venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, venha inspirar-nos para ministrar esta palavra nesta hora aos nossos corações. Vem salvar, libertar e curar nesta hora. Venha falar ao coração de cada pessoa que está nos escutando, com o poder do Evangelho que transforma, que regenera e que dá vida e vida com abundância, e que dá vida e vida eterna. Obrigado por esse momento, Senhor. Ajuda-nos a seguirmos em frente, ministrando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Praise God. Aleluia. Queremos ministrar a palavra de Deus nessa hora sobre o título Os 3 tipos de cristãos que existem na igreja. Praise God. Para se entender bem esse assunto, primeiramente precisar entender 3 coisas. E nós vamos pensar agora sobre 3 tipos de um crente, de um cristão na igreja. 3 tipos de cristãos na igreja. Qual o grupo que você faz parte? Quando nós estivermos mencionando, você presta atenção qual o grupo que você faz parte. Se você fizer parte de um grupo que está correto com a palavra, permaneça. Se não, acorde. Aleluia! E toma o rumo certo. Glória a Jesus. Aleluia! Em primeiro lugar, queremos falar um pouco sobre o homem natural. No grego, uma palavra difícil de pronunciar. Pisotikos, que é indivíduo em estado natural, sem o Espírito Santo, homem ainda não regenerado, pessoa ainda não regenerada, isto é, que não nasceu de novo ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não arrependeu dos seus pecados e teve um encontro pessoal com Jesus, continua sendo uma pessoa natural, como a maioria é, quando nasce em um lar que não é cristão, que não tem os ensinos bíblicos desde criança. Então todo tipo de ensino vem na mente, e aí vem as superstições. Tem muita gente supersticiosa no mundo porque não conhece a palavra de Deus. As pessoas têm preguiça de ler a palavra de Deus, inclusive muitos cristãos, por não dizer a maioria, eles não leem a palavra de Deus porque têm preguiça. A Bíblia é um livro em que todo mundo está correndo. Falta de coragem. O inimigo tem semeado falta de coragem no coração dos cristãos para não ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia. A maioria dos cristãos não tem tempo para ler a Bíblia, porque se nós não tivermos cuidado, as coisas nos seguram. Que a internet, o telefone, que a própria internet, o telefone, tem tudo no telefone, tem tudo que precisa. Quase ninguém mais usa computador. O telefone já é um computador. Você gastou 1 hora, 2 horas, 3 horas sem perceber, olhando o seu e-mail, o seu Facebook, o WhatsApp, as mensagens, olhando o Google, olhando o YouTube,
deixando de ter tempo para a leitura da palavra de Deus. Esta é uma grande realidade no momento em que vivemos neste mundo. Aleluia! Que Deus nos ajude a administrar nosso tempo e buscar tempo para ler a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá sabedoria, a palavra de Deus dá conhecimento, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus aviva, a palavra de Deus provoca arrependimento, a palavra de Deus traz mudança, porque ela vem do céu, inspirada pelo Espírito Santo. Não é simplesmente um livro qualquer como os demais livros. Ela é a palavra de Deus. Aleluia! Praise Jesus! Como natural, então essa pessoa que ainda não foi regenerada. Porque quando alguém encontra Jesus, arrepende os seus pecados, ele é regenerado. Ou seja, ele é gerado outra vez. Ele volta ao estado original que Deus o criou e que Deus quer que ele viva. Que Deus quer que você viva no estado original em que Deus criou o homem na terra. Coração puro, coração limpo, uma vida de santidade, afastado do pecado, vivendo neste mundo, mas não fazendo parte deste mundo. Ou seja, não comungando com as coisas que nos afastam de Deus, com as coisas que a Bíblia reprova. Glory Jesus, aleluia, praise God. Mas o homem natural é a pessoa que continua na igreja, como as demais pessoas do mundo. Está na igreja. O Espírito Santo ainda não habita nessa pessoa. Sabe, quando uma pessoa vive sem ser a habitação do Espírito Santo, então essa pessoa é uma pessoa natural. Natural. Você é uma pessoa natural? Eu te pergunto. Se você for uma pessoa natural, você está precisando de uma mudança de vida. Praise Jesus. Glorificar. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Meus senhores e minhas senhoras, reparem neste versículo da palavra de Deus. Se alguém não tem o Espírito Santo na sua vida, esse tal não pertence a Deus. Gente, eu tenho um colega de trabalho que está desviado e gosta de brincar comigo e dizer: não é todo mundo filho de Deus? Eu digo para ele: olha, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que somente são filhos de Deus aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependem dos seus pecados, e eles são tornados porque não eram, eles passam a ser filhos de Deus. Aleluia! A Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos da desobediência. A Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Ei! Eu não estou aqui para dizer de quem você é filho. Não é a minha função. Você é quem sabe de quem você é filho. Mas eu estou aqui para te alertar. Eu estou aqui para te ajudar a entender o que Deus quer da sua vida e para a sua vida. Aleluia, praise God. Glory Jesus. O amor de Deus vem derramado na terra por todas as pessoas. Glória a Deus. Eu tenho repetido aqui o textual da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra todo é todo que crê. A palavra crê no grande significa também obedecer, não apenas acreditar, não. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Jesus disse: olha, se vocês são meus amigos, então vocês guardarão os meus mandamentos. Tem muita gente dizendo que é amigo de Jesus, que é filho de Deus, que gosta de Deus, mas não guarda os mandamentos, então você está muito distante de Deus. Sem discernimento espiritual. Muita gente vivendo sem discernimento espiritual. Só tem o psíquico ou a alma humana desligada do Espírito Santo. Ou seja, sem a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. Porque se você não tiver a mente de Cristo,
não está na sua vida, porque todos que receberam a Jesus como Salvador, aleluia, Senhor da sua vida, Cristo colocou neles a mente dele em você. E se você ainda não tem a mente de Cristo, então você ainda precisa chegar lá. A mente de Cristo é raciocinar igual a Jesus. É se esforçar para entender a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Sabe? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 aos 16 nos fala disso. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo aqui estava falando à igreja do Senhor, ao povo que tinha entregado as suas vidas a Jesus, tinha arrependido dos seus pecados, estavam vivendo uma vida nova agora com a mente de Cristo, uma vida espiritual, uma vida segundo a palavra de Deus, não segundo os seus conceitos próprios e não segundo os conceitos do mundo. Porque, minha gente, existem muitos conceitos de vida. Se você conversar com uma pessoa, ou seja, em uma sala onde tem 10, 5, 3, 2 ou 20 ou mais pessoas, cada um tem um conceito de vida. Mas o conceito de vida espiritual deve ser um somente. Amém. Você pode ter conceito de vida na área administrativa, familiar, experiências menos ou mais, mas quando se refere à palavra de Deus, nós temos que ter o mesmo conceito, uniforme, a mente de Cristo. Amém. Às vezes, pessoas importantes, famosas e grandes, quer dizer, aceitar a fé, mas continuam cantando suas músicas mundanas, fazendo seus shows de músicas mundanas. Está certo que por um período de tempo, até essa pessoa se ajustar, se acertar, cumprir os contratos, cumprir os compromissos, até que penso que é normal. Porque se você quebrar um contrato, você tem que pagar uma multa. A não ser que você tenha muito dinheiro e você quer pagar todas as multas e parar aí mesmo. Parabéns, faça. Mas se você não tem, você deve cumprir os seus contratos, os seus compromissos. Mas depois disso, deve então de pensar agora de cantar para Jesus somente. Porque agora você é um cantor de músicas seculares e você conheceu a Jesus Cristo. É hora de você parar de cantar música secular. É hora de você começar a cantar para Jesus. A mesma fama, a mesma porta aberta que você tem com as músicas seculares, muito mais Deus vai te dar com músicas que vai adorar o seu nome, que vai exaltar o seu nome. Aleluia, praise God. Ou então Deus vai te dar uma outra forma de viver, de ganhar, e você vai fazer isso somente como rabi, para a glória do nome de Jesus. Pessoas que bebiam bebidas alcoólicas e agora entregaram as suas vidas a Jesus e continuam bebendo, eu entendo que cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus. Tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus, continuam bebendo, fumando, usando droga, sendo imoral, prostituindo, mentindo, roubando. Mas eles continuam vindo à igreja, à casa de Deus, vendo a palavra de Deus. Certamente Deus vai transformar a vida deles. Outros, naquela mesma hora que eles conhecem a Jesus, eles se arrependem e deixam todo tipo de vida antiga e começam a ter uma vida nova a partir daquele momento. Uns na hora, outras prestações. Não há mudança, não há transformação, não há luz em muita gente que se diz cristão. Estamos hoje no século 21, no ano de 2015, com as igrejas evangélicas no Brasil tão cheias como nunca.
e nos Estados Unidos da América tão vazias como nunca. É o oposto. Um grande equipamento no Brasil, nos Estados Unidos da América, uma grande frieza espiritual. As igrejas estão diminuindo, acabando, fechando. Juntam-se 4, 5 igrejas para formar uma só e vende os demais templos. Mesmo assim, você vai nessa igreja, a pessoa mais nova que você encontra tem 40 anos de idade. É uma tristeza. São duas realidades diferentes. No Brasil e em muitos outros países, as igrejas estão cheias de gente. Já nos Estados Unidos, as igrejas americanas estão cada dia mais vazias. Porque nós estamos vivendo um mundo tão secular, tão influente, que se nós não tivermos cuidado, nós também vamos nos tornar seculares e a igreja não vai ter mais interesse. Porque a igreja não é secular. A igreja é espiritual. A igreja é a casa de Deus, onde se lê a palavra, onde se prega a palavra, onde se estuda a palavra, onde se canta canções de adoração a Deus, onde se aprende como servir a Deus, onde um povo que vem aqui porque quer ter as suas vidas transformadas, e quando as vidas são transformadas, elas são diferentes, não são como os demais. Se você é um cristão e a sua vida é igual aos demais que não são cristãos, você não é um cristão, você é um religioso. O mundo está cheio de religiosos, em todas as religiões, pessoas que não cumprem os seus compromissos com Deus, mas sim com religiosidade. Assim está vivendo a maioria daqueles que se dizem servir a Deus. A maioria dos judeus, no Shabat, que é no dia dos Senhores deles, eles não bebem, não fumam, não usam droga, não prostituem, não adulteram, não diz palavrão, e fica em jejum 24 horas. Mas depois que passa as 24 horas, a maioria deles faz tudo isso. Oram 3 vezes por dia, mas fora da oração, estão no pecado, não vou dizer todos, mas a maioria cumpre as tradições das festas, da alimentação e de tudo, as demais coisas, tradições, e não conhecimento de Deus. Assim também estão as igrejas evangélicas, estão muitos católicos, estão muitos de outras religiões, que apenas cumprem as tradições, mas o seu coração está longe de Deus, vive uma vida imunda, de prostituição, de adultério, de vícios, uma vida fora da presença de Deus. E daí dizem que são religiosos. Ser religioso não é o suficiente. Você precisa de conhecer a Deus pessoalmente. Você precisa andar em temor de Deus. E quando nós andamos em temor de Deus, nós não pecamos contra Deus. Sabe por quê? Porque nós temos temor. Temor que significa respeito. Não é medo de Deus, é respeito de Deus. Porque a presença de Deus, quando você serve a Deus, ela não está só no templo, mas ela acompanha você onde você vai. Onde você vai, a presença de Deus acompanha você. Aleluia! Praise God! Glory Jesus! Precisamos pregar a verdade, senhores pregadores da palavra de Deus. Precisamos pregar a verdade. Muitos pregadores hoje não estão mais pregando a verdade. E o povo está vivendo uma vida fora da presença de Deus, porque muitos pregadores não estão pregando a verdade, têm medo de pregar a verdade e não serem mais convidados na igreja que foram pregar. Tem muitos evangelistas itinerantes, principalmente no Brasil, que são chamados de pastores, não sei porquê, porque para mim pastor é um ministro que está cuidando de uma igreja ou auxiliando o pastor da igreja. Caso contrário, os demais pregadores que se intitulam pastores são evangelistas. Para mim, biblicamente, são evangelistas, mas se dizem pastores, não sei porquê. Estão pregando. Uns dizem que é pastor missionário, outros dizem que é pastor itinerante. Eu não conheço isso na Bíblia. Eu conheço evangelista, eu conheço pastor que cuida das ovelhas, ou assistente do que cuida das ovelhas, que está cuidando junto com o pastor da igreja.
Os demais pregadores, biblicamente, no meu entender, no meu conceito, são evangelistas. E não diminui nada você ser evangelista ou ser pastor. Cada um tem a sua função. Amém. Glory God. Aleluia. Glory Jesus. Glória a Deus. Uma vez eu fiquei fora do pastorado da igreja por 2 anos, porque a igreja houve uma divisão e fechou-se, e eu fui para a igreja Assembleia de Deus Americana, estava congregando ali e resolvi não ser mais pastor, eu resolvi ser agora um evangelista. E quando eu estava me preparando para começar a agendar as minhas viagens como evangelista, eu ia trocar minha credencial de pastor para credencial de evangelista. Deus me chamou e falou: olha, eu quero que você retorne a ser o pastor da igreja, reabra a igreja de novo. Deus teve que falar comigo 3 vezes, porque eu não queria mais ser pastor, eu queria ser evangelista. Então eu retornei, reabri a igreja do zero, eu, minha esposa e meus filhos. Isso lá na Pensilvânia. E desde então eu continuei sendo pastor. Mas quando eu estava como pastor de igreja, eu continuava sendo ministro ordenado, mas a minha consciência dizia que eu devia ser evangelista. Não é vergonhoso você trocar a credencial de pastor para evangelista, não. É honra se você descobriu que o seu ministério é ser evangelista e não pastor. Se um dia a igreja precisar que você seja pastor, troque sua credencial de evangelista para pastor. Não precisa ordenação, consagração, porque ministro é consagrado uma vez só. O evangelista é ministro, o pastor é ministro, o bispo é ministro. Embora igrejas que adotam o sistema de bispo, tem uma cerimônia para ele receber o título de bispo. Mas nós podemos ver que os pregadores, quando se trata do pastor da igreja, às vezes tem medo de pregar a verdade, porque vai perder o povo da igreja. Vou confessar a você, muita gente já deixou de congregar conosco, somos poucos, porque pregamos a verdade aqui. O povo não está querendo ouvir a verdade. Muita gente está buscando o evangelho fácil, o evangelho água com açúcar, porque não querem servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, mas querem servir a Deus de acordo com os seus pensamentos. E nós aqui queremos te ajudar a servir a Deus de acordo com a sua palavra. Praise God, aleluia, praise Jesus. Agora é lógico, não podemos generalizar, mas é o que tem acontecido muito em nosso meio. Não precisamos de uma grande religião, mas precisamos de uma igreja que faça diferença. Amém. De uma igreja que o povo tenha a sua vida mudada. De uma igreja que o povo tenha a sua vida liberta do pecado, liberta dos maus costumes, liberta dos palavrões. Enquanto tanto crente, tanto cristão dizendo palavrão, inclusive ministros dizendo palavrão, brigões, quizumbeiros, cheios de confusão, não tem humildade, não tem espírito manso. Vá aprender com Jesus, aleluia! Vá para a cruz outra vez, vai se converter, vai mudar a sua vida, porque do jeito que você continua, nem você vai entrar no céu e nem vai deixar outros entrarem. Oh, que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós. Glória a God, aleluia. Segundo lugar, outro tipo de homem, além do natural que tem na igreja, nós temos o homem espiritual. Sabe, o homem espiritual, no grego quer dizer pneumáticos. É o homem regenerado. Pessoa espiritual é uma pessoa que foi regenerada, que mudou de vida, que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Que é o mesmo, não mudou. Ele continua salvando, libertando e perdoando e transformando, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diz o apóstolo Paulo, aleluia, praise God. Ele é o mesmo, Jesus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor já é o mesmo, a igreja é a mesma. Nós temos mudado. E muitas das vezes para pior. Ao passo que nos Estados Unidos as igrejas americanas estão esvaziando, no Brasil está enchendo e enchendo.
alegro por isso. A igreja sim deve encher. Mas a grande maioria está inchando, não enchendo. Inchando porque o povo não sabe nem o que é Bíblia, não sabe o que é servir a Deus. Tem igrejas que eu já escutei que é proibido ensinar a Bíblia. Os seus obreiros, como é uma igreja que tem congregações, são proibidos de ensinar a Bíblia, senão o povo. Eles vão querer servir a Deus direito e vão ver os erros. Apenas cantar, louvor, contribuição, coisas bonitas. Mas Deus está interessado que eu e você possamos nascer de novo. Amém. Aleluia. Ser regenerado. Essa gerar é como se fosse gerado outra vez. Voltar atrás e gerar outra vez. É quebrar o vaso todinho. Amassar o barro todinho. O vaso estava pronto. Você já viu o oleiro trabalhando? O senhor trabalha de uma maneira com as mãos muito bem feito. Tem uns negocinhos que ajudam ali. E vai formando o vaso. Se descobrir que o vaso ficou torto, ficou desajeitado ou não tem como consertar, ele bate a mão assim e pega aquele barro ali e faz outro vaso. Isso é regenerar. Amém. Deus quer regenerar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Você precisa de ser regenerado, ser feito de novo, nascer de novo do Espírito e da água. Isto é, o que é ser uma nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, praise God. Você precisa ter uma vida nova. Aquilo que você pensava, fazia e era no passado, morreu. Você nasceu de novo. Tudo tem que estar novo na sua vida. Aleluia, praise God. Sejam bem-vindos ao Brasil Gospel TV. E estamos aqui nesta hora para entrevistar o meu irmão de sangue, Volmer, vindo lá da cidade de Brasília, no Brasil. Está nos visitando aqui em New York, nos trazendo essa grande alegria. E sabe, esse meu irmão é o melhor irmão do mundo. Sabe por quê? Porque só tem ele. Só. Oh, aleluia. Mas esse camarada é o irmão mais novo. Nós somos 5 irmãos, 3 irmãs e 2 irmãos, de uma família abençoada. Meu pai já não vive mais, Teodoro, e está viva a minha querida mãe, a Hélia. E minhas irmãs, Valmíria, Valéria e Valméria, e os seus familiares, são pessoas queridas. E nós temos uma família grande lá no Brasil, espalhada por muitos estados: Rio, São Paulo, Tocantins, Goiás e muitos outros lugares. Eu louvo a Deus pela minha família. E meu irmão é uma pessoa também que nós tivemos o privilégio de trazê-lo a conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Tivemos o privilégio de discipulá-lo e batizá-lo nas águas. E até hoje ele está firme com Jesus, nos dando muita alegria e um bom testemunho. Eu gostaria de ler aqui o texto da Palavra de Deus. Se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 16 a seguir. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe, a Palavra de Deus, ela não mudou. Ela é a mesma. E o que mudou foram as pessoas. Sabe, vivemos em um mundo hoje em que as pessoas não estão tão preocupadas com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus, se eles estão agradando a Deus ou não. A maioria está preocupada em agradar a si próprio. Outros até são pessoas boas, bem intencionadas, bons pais de família, boas mães, bons filhos. Existe tanta gente boa neste mundo, mas grande parte dessas pessoas boas não conhece ainda Jesus como Salvador. Jesus veio para todos. Inclusive, um dia eu tive o privilégio de encontrar Jesus como meu Salvador, lá na cidade do Rio. E
ali na Assembleia de Deus São Cristóvão, eu conhecia Jesus como Salvador pessoal. Eu tinha apenas completado 19 anos, mas já estava lendo a Bíblia desde os 18 anos de idade. E a Bíblia me convenceu. Eu não gostava dos cristãos, crente, igreja cristã, evangélica. Eu detestava tudo isso. Mas quando conheci a palavra de Deus, o Espírito Santo me convenceu que este é o único caminho que existe para servir a Deus. Sabe, foi difícil para mim, foi um choque muito grande, porque como eu não gostava desse tipo de gente, esse tipo de igreja, e eu tinha o maior temor do meu coração se para servir a Deus eu tinha que ir para a igreja evangélica. E o tempo passava de acordo com que eu ia lendo a palavra de Deus, eu ia descobrindo que esse é o único caminho. Sabe, eu não tive outra escolha. Fui à igreja para conhecer, uma curiosidade, era uma quinta-feira à noite, e ali tinha um culto de mocidade. E tinha um pregador da África, e ele pregou, e teve um intérprete. E naquela noite, pela primeira vez na minha vida, eu senti a presença de Deus. Foi muito lindo. Mais de 50 pessoas entregaram as suas vidas a Jesus, e eu fui um deles. Eu fui ali com lágrimas de arrependimento, de alegria, de prazer, entregando a minha vida a Jesus. Sabe, ali começou uma nova vida. Tudo mudou em minha vida. Eu me tornei uma nova criatura. E aí então comecei a falar de Jesus para minha família. Claro que houve rejeição, é normal. Mas com o tempo passando, eu pude trazer minha família a Cristo. E meu irmão Volmé, ele era bem jovem quando eu comecei a evangelizar. Ele estava na adolescência ainda, quando ele se rendeu a Cristo um dia, lá em Brasília. Conversamos até de madrugada, e lá pelas 4, 5 da manhã, ele rendeu-se a Jesus. E nós ali estávamos numa congregação, lá na Ceilândia. E ali, ele entregou a vida dele a Jesus. E a vida dele também mudou. E eu tenho a alegria de tê-lo hoje aqui, está nos visitando aqui em New York. E aí, Vomé, bem-vindo ao programa Brasil Gospel. É uma alegria muito grande ter você conosco. Trazendo notícias da família, e a sua presença aqui nos traz muita alegria, também como seu filho, Rudá. Muito bom ter vocês aqui. Não temos ele hoje no estúdio conosco, mas quem sabe em outra ocasião. Mas gostaria de dar as boas-vindas a você e dizer também que gostaria de ouvir de você, que você nos fala um pouco da sua experiência cristã. Sim, bom dia. Para mim é um prazer também estar aqui. A minha experiência cristã ela começou muito novo, né? Eu, assim, muito novo. Na nossa vida, principalmente da nossa família e a minha, especialmente, começou tudo muito novo. Eu fui trabalhar já com 12 anos, naquela época. Meu pai, uma coisa boa que meu pai fez por nós foi nos colocar para trabalhar novos. Então, eu fui trabalhar com 12 anos, fui estudar à noite. Então, comecei muito cedo, então vivi algumas experiências boas e ruins também muito novo. E aí foi nesse período que eu comecei já com 12 anos estudando à noite, 13, 14, jogava futebol na época, mas também mexia com desfile de moda, envolvi muito com esse meio que não é um meio muito saudável. Aí a gente começa a beber, experimenta droga por pouco tempo, mas tive uma experiência. E num momento desse, alguma coisa começou assim a ficar, aquele vazio dentro do coração da gente, isso começou a me incomodar. E faltava alguma coisa, né? E a gente, então, vivendo, trabalhando, jogava futebol, tinha uma atividade intensa, mas quando eu estava só, apesar de muito novo, eu sentia uma tristeza no meu coração. Até que um dia, né, assim, tive algumas experiências, mas sempre rejeitava. A gente conversou sobre o assunto e eu comecei a ler a Bíblia ali naquela noite, como você citou antes. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ter as minhas experiências com Deus. Depois estive em Brasília com a Valméria também, na igreja lá do pastor Vilarindo, onde também senti a presença de Deus diferente naquele lugar. Comecei a minha carreira em Goiânia, morando em Goiânia, comecei a frequentar a comunidade evangélica naquela época, que era uma igreja pequena, com 200, 300 pessoas, uma igreja com um pessoal com muita vontade, muita sede de Deus. Então eu ia nas vigílias, eu ia nas reuniões de mulheres, eu ia nas reuniões de oração, nos jejuns, eu comecei a participar e entrei de cabeça no Evangelho.
E aquilo começou a me fazer muito bem, começou a mudar a minha vida naquela época. Então, os anos foram se passando, os anos se passaram, nós saímos da comunidade evangélica, começamos uma igreja nova em Goiânia, um ministério novo. Isso já se passaram 29 anos, desde que a gente teve a primeira experiência com Deus, conversando com você, que sempre insistia com a gente. Mas quando a pessoa nova é adolescente, ele não quer saber disso. Ele acha que está tudo bem, ele acha que está tudo tranquilo. Como hoje eu ainda conversava com meu filho Rudá, falando essas coisas para ele. Olha, a importância que é a estrutura de um homem, ela começa pelo Evangelho. Se você tiver uma estrutura espiritual, uma firmeza, um conhecimento, uma base de conhecimento de Deus, de oração, de vida com Deus, as outras coisas elas vão acrescentando na sua vida. Você vai ter muito mais tranquilidade, muito mais paciência, muito mais paz para resolver os problemas, muito mais equilíbrio, domínio próprio. Aquilo que são frutos do Espírito que a Bíblia nos mostra, começa a fazer parte da sua vida, você começa a ter uma vida mais equilibrada. Tem dificuldades, mas você consegue passar pela dificuldade de uma maneira diferente. Então o importante é o conhecimento de Deus, a busca, e principalmente nessa idade muito nova, que você tem mais tempo, você é solteiro, você ainda não tem tanto compromisso com um trabalho, com tanto compromisso quanto eu tenho hoje. Então você consegue desenvolver uma vida cristã nessa idade, principalmente na mocidade. Por isso que lá fala, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias vêm. Quanto mais tempo passa, mais adulto fica, mais problemas você enfrenta. Então, assim, eu passei por muita coisa na minha adolescência e foi uma experiência muito boa, graças a Deus que nós conhecemos o Evangelho e de lá eu nunca me afastei. Passei por muitos problemas da minha vida, por muitas situações difíceis, mas em todas elas, como dizia o apóstolo Paulo, de todas elas o Senhor me livrou. E cada dia mais, hoje eu sinto melhor, mais tranquilo, mais em paz, mais equilibrado. Temos desafios, temos problemas, temos lutas, mas pela graça de Deus, com a misericórdia de Deus, a gente passa e vence todas elas. Interessante. Assim, eu me lembro quando insistia com você, como os demais membros da família, e é natural as pessoas ouvirem por educação ou por respeito, e sempre tentando sair fora. Eu sei que foi difícil, mas foi gratificante, porque hoje eu posso ver o resultado do que Deus fez na minha vida quando eu entreguei a vida a Jesus e o reflexo positivo que isso trouxe na minha vida pessoal, também na vida da minha futura esposa, que na época era solteiro. Depois me casei também com uma jovem da igreja. E interessante que isso trouxe um resultado muito positivo em toda a família. Porque depois que o Evangelho começou a entrar na família, a estrutura pessoal de cada membro da família foi melhorando. Sabe, é isso, Jesus está em estrutura. A estrutura que Jesus traz, ela é maravilhosa, só Ele pode trazer. Nada nesse mundo pode oferecer o que Jesus oferece para a sua vida física, psicológica, também para tranquilidade da sua família. Sabe, ninguém, nada nesta vida pode fazer por você o que Jesus pode fazer. Ele fez por mim, fez por você, Vomé, fez pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família e por tantas famílias que eu conheço. Estou servindo a Deus há muitos anos e quando Deus me chamou para o ministério e eu comecei a exercer trabalhos na igreja, eu me lembro que lá no Rio nós fazíamos culto ao ar livre, nós fazíamos trabalho nas favelas, nos hospitais, e foi um período muito gratificante. Pudemos crescer bastante em Cristo. E conforme nós fomos amadurecendo e aprendendo, estudando a palavra de Deus, nós fomos entendendo que nós tínhamos um chamado de Deus para o ministério.
Eu achava engraçado porque eu dizia, isso não é para mim, pode ser para outra pessoa. Eu nunca, no princípio, eu nunca aceitava o chamado de Deus para que eu fosse um ministro do Evangelho. Mas o tempo foi passando e de vez em quando trazia uma palavra da igreja no culto da mocidade e os jovens vinham me abraçar e diziam, olha, Deus me mostrou, eu tive uma visão, você vai ser um pastor. Eu achava engraçado. Eu sorria deles, disse, não, isso não é para mim. E Deus começou a me chamar, então, não só para ser um ministro, mas ser um missionário também. A diferença é que todo missionário é um ministro e não todo ministro é um missionário. Mas Deus me chamou para ser um ministro e também para ser um missionário. Nós começamos a trabalhar no Rio, trabalhamos ali no Evangelho, trabalhamos bastante, ganhamos muitas vidas para Jesus. Depois Deus nos levou para a cidade de Goiânia e ali também trabalhamos para o Evangelho. Fomos pastor de igreja em Goiânia, na Vila Caiçara, também na Vila Pedroso, exatamente. Ali nós fundamos a igreja na Vila Pedroso, mas a primeira igreja que assumimos em Goiânia foi a Vila Caiçara. E depois fomos para a Vila Pedroso e dali nós fomos para Brasília. Em Brasília ficamos por 10 anos. Foi quando Jesus nos chamou para vir como missionário para os Estados Unidos da América. Interessante que nesses anos que servimos a Deus no Rio, Goiânia, Brasília, Deus nos deu a oportunidade de levar muitas pessoas a Jesus. E ali hoje nós temos muitos filhos na fé, pessoas que nós discipulamos e ali deixamos servindo a Deus e muitos deles deixamos como obreiros. Muitos deles hoje são pastores de igreja. São homens e mulheres de Deus que estão produzindo frutos, como você está produzindo fruto também. Eu louvo a Deus porque quando eu fui ordenado a ministro, aproximadamente 36 anos atrás, eu comecei a ser pastor de igreja. Porque nem todo ministro é pastor de igreja. No meu caso, eu comecei a ser pastor de igreja de imediato. E até hoje, sendo pastor de igreja, e eu louvo a Deus porque, eu quero ser sincero, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de ser pastor. Eu gosto de fundar igrejas. Eu gosto de administrar a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de dar estudo bíblico, de dar aconselhamento, de ir atrás das pessoas, de ajudar as pessoas a amenizar o seu sofrimento e viver uma vida melhor. Sabe, o Evangelho faz tudo isso na vida da pessoa. O Evangelho, ele traz uma mudança, uma diferença na vida das pessoas. Jesus traz salvação, perdão, transformação, vida nova e traz prosperidade também. Por que não dizer não? Nós não cremos no Evangelho da prosperidade. Venha servir a Jesus que acaba os problemas, acaba as dificuldades, você vai ficar rico. Não é bem assim. Porque em Cristo nós temos problemas também, temos dificuldades. É claro, nós temos o favor de Deus, nós temos a ajuda do Senhor. Quando nós passamos por algum problema, o Senhor Jesus passa junto com a gente. Ele viu os anjos dele para trabalhar a nosso favor, para nos socorrer. Os anjos são seres espirituais, criados por Deus, que estão a serviço de Deus a favor dos homens, das cidades, das nações. E eu louvo a Deus por isso. O Evangelho traz outras bênçãos na vida da gente. Por exemplo, você, como você disse, o nosso pai, Teodoro, que eu tenho uma admiração muito grande, que eu sou o filho mais velho, e eu tive uma oportunidade de viver muitos lindos e bons momentos com ele. E ele me tratou como príncipe. É emocionante lembrar. Interessante que ele nos ensinou a trabalhar desde cedo. Eu me lembro que desde 5 anos de idade eu trabalho. Por isso eu gosto de trabalhar. 5 anos de idade eu já trabalhava, levantava 5 horas da manhã e ia distante com um vizinho nosso chamado Godêncio, lá na cidade de Edéia. Nós íamos para uma chácara distante, carregando um carrinho de mão que era maior que eu. E o maior que mim, às vezes em português a gente fica meio perdido, falta de prática, mas... E ali nós íamos, arrancava muito pé de alface, lavávamos num riacho que passava dentro da horta do Godêncio, e nós enchíamos aquele carrinho de alface, e eu saí com aquele carrinho pela cidade, batendo nas portas e gritando, olha a alface, olha a alface. E quando terminava de vender, voltava, ia andar pela cidade, voltava com o carrinho vazio. Depois eu passei a vender para minha avó ovo,
abacate. Depois eu vendi carne para um tio meu que tinha um açougue. Eu vendia pão para a padaria, saía de madrugada com um balaio grande de pão nas costas. E, sabe, sempre fui engraxate também. Eu construía minha própria caixa de engraxate. Tinha meu ponto de engraxate, ganhava um bom dinheiro. Eu juntei tanto dinheiro, com 10 anos de idade eu tinha muito dinheiro. Eu dei meu dinheiro para o meu avô emprestar juros naquela época, 20%, e o dinheiro rendeu muito. São sim lembranças de memórias do passado, que são coisas agradáveis. Mas você foi uma pessoa que trabalhou muito também, que recebeu do nosso pai essa herança. Eu gostaria que você me falasse um pouco da sua experiência profissional. Assim, eu comecei muito novo, com 12 anos, fui estudar à noite naquela época, né? Hoje criança não estuda à noite, dessa idade nem pode, né? E aí, nesse período, eu fui trabalhar na empresa que meu pai fundou, como office boy. Naquela época, tinha aquele trabalho de você pegar as duplicatas, ir no banco, pegar a fila de banco, não tinha internet, não tinha nada online. Então eu também ajudava no estoque, ajudava a atender no balcão, os clientes que iam até a loja. E com isso eu fui pegando gosto pela coisa. Essa área comercial que está bem no sangue da nossa família. E logo em seguida trabalhei com algumas outras coisas. Fui para título de capitalização de banco, passei por uma seguradora, Sul América Seguros, quando muito novo. E aí muito novo eu tive uma oportunidade de ir trabalhar no atacado de alimentos. Isso eu tinha fui para o exército, né? Assim que eu saí do exército, já saí trabalhando nesse atacado, chamava Lobrasil. O Brasil foi o maior atacado do Brasil na época. E foi uma oportunidade grande porque eu não tinha experiência, né? Foi até o Paulinho, que é um irmão, um amigo, que me deu a oportunidade lá. E eu comecei então a fazer um treinamento para ser vendedor. Naquela época, muito novo, mas eu não tinha o dinheiro para comprar a moto, não tinha saído do exército, não tinha nada. Aí arrumamos um dinheiro, compramos a moto, pagamos a moto, fui aprendendo, pegando o jeito. E aí tinha as premiações, começamos a ganhar os prêmios, pagamos a moto, comprei uma segunda moto naquela época, e trabalhando. E começou a surgir outras oportunidades. Foi aí que eu fui para a Relvac, a indústria de pilhas no Brasil, e comecei a trabalhar de vendas. E logo em seguida eu tive a chance de ser convidado para gerenciar. O primeiro cargo de gerência eu tinha 21 anos. E aí assim comecei a gerenciar uma parte da empresa, um atacado, na época o Paulistão e o Potência. E comecei então com a parte da equipe. E muito novo, trabalhava muito, a gente chegava muito cedo na empresa, 6h30 a gente já estava lá, tinha uma reunião de manhã todos os dias. Depois assumi a equipe do interior, viajava muito para o interior. E assim fui crescendo na função. Depois assumi a gerência geral já no Potência, muito novo ainda também. Nesse período eu peguei e tive um curso. Em 96 a empresa foi convidada para indicar, né, alguém para ir fazer um curso aqui nos Estados Unidos. E eu fui indicado da empresa, vim em 96 na cidade de Oklahoma e fizemos o curso de consultor de varejo. Era uma franquia americana de supermercado que ia para o Brasil, e então precisava de alguém para fazer o curso, entender do negócio, para prestar consultoria dentro dos supermercados, que seriam abertos como franquia. Aí nós viemos a primeira turma em 96, em 98 já inauguramos a Universidade do Varejo do Brasil, em São Paulo. Fiquei por um ano lá, estudando nessa universidade, me preparando desde projeto de loja até a finalização e abertura, treinamento, mix de loja, montagem de layout. Então caminhei um pouco para esse lado. Depois que voltei, continuei com a equipe de vendas e começamos a desenvolver lojas. Depois de um período nós fomos dar consultoria para outras empresas. E aí agora há 5 anos, de 5 anos para cá, nesses últimos 5 anos, fui gerente nacional de indústria antes, por 2 indústrias, cuidei de equipe no Brasil todo, em consultoria em São Paulo, no Paraná, em vários estados. E aí, por último agora, há 5 anos eu estou em Brasília. 3 anos fiquei numa empresa, numa empresa que é de Goiânia, do JC, do grupo JC, o Base Atacadista. A gente fez um trabalho lá na área comercial e fui convidado por um empresário em Brasília
para construir uma empresa nova, um chamado cash and carry, né? São os atacados e varejo juntos. Tipo aqui tem o Cusco, no Brasil nós temos lá o Macro, o Atacadão, são atacados nesse formato. Fomos para essa empresa já há 2 anos, no projeto inicial, a loja estava começando a construir, e hoje eu exerço essa função lá na empresa no Brasil, gerenciário comercial, uma empresa muito grande. Hoje o grupo é muito grande, ele é composto de uma rede de supermercado, uma rede de atacado distribuidor e as lojas de cash and carry, que são os atacarejos. Nós estamos indo agora em janeiro para a 2ª loja, uma loja muito grande, e o projeto são 6, 7 lojas dentro de Brasília. Então nós, graças a Deus que tudo tem cooperado, tem dado certo, as lojas nossas, hoje a nossa loja é uma loja que tem uma das maiores vendas por metro quadrado de Brasília, e é muito trabalho, assim, e como você vinha falando, a gente usa as duas coisas, né? A eficiência, a inteligência, mas conta com a bênção de Deus. Sempre, por onde eu passei, sempre eu na minha oração eu pedia: Senhor, me ajuda, me dirige, me governa. Eu sempre precisei da ajuda de Deus. E eu acredito que todas as coisas, todos os êxitos, sucessos que nós tivemos por onde passamos, foi por causa da mão de Deus, da bênção de Deus. Eu acredito no trabalho, eu acredito na seriedade, na honestidade, mas eu acredito muito mais na bênção de Deus. Se a pessoa tem a bênção de Deus e faz a parte dele, que é trabalhar com seriedade, com firmeza, com afinco, não tem como dar errado em lugar nenhum do mundo. Então, assim, eu sou grato a Deus pela bênção, pela assim, a proteção de Deus, pelo governo de Deus, pela ajuda de Deus. E vamos continuar trabalhando. Eu sei que Deus tem muito mais para nós pela frente. Interessante. Esse testemunho seu é muito válido porque nós somos 5 irmãos, 3 meninas, 2 meninos, e todos nós gostamos de trabalhar. Porque nós recebemos esse legado do nosso pai, da nossa mãe, e dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos. E, sabe, eu passei isso para meus filhos também. Eu tenho 5 filhos: Sara, Hélia, Maíra, Priscila, Jael, e tenho também 9 netos, por enquanto. Estou tentando passar esse legado para os meus netos também. E a gente vê que é muito importante, porque meus filhos, eles não se atrapalham com nada. Todo trabalho que eles pegam, eles fazem bem feito e aprendem o máximo que eles podem. E não reclama, sabe? Quando você gosta de trabalhar, você não está reclamando do trabalho. É claro que você precisa da bênção de Deus. Sempre você vai precisar. Todo lugar que eu trabalho, quando eu chego no meu local de trabalho, antes de começar a executar o meu trabalho, eu faço uma oração a Deus. E peço a Deus para abençoar aquele trabalho que vou fazer, abençoar aquele local, aquela empresa, os colegas de trabalho. Peço ao Senhor para livrar a mim e as outras pessoas dos acidentes, para amarrar todos os demônios que tentar atuar naquela área, daquela companhia, para prosperar aquela companhia, para abençoar os proprietários, gerentes gerais, todos que estão trabalhando, todos que estão ali com alguma função. E, é claro, peço pela prosperidade deles, pela salvação deles, também é normal. E eu vejo que Deus atua nisso. Sim. Nos ajuda a fazer um melhor trabalho. E ainda hoje, trabalhei minha vida toda no Brasil. É claro, no Brasil eu tive um período da minha vida longo que eu fui um ministro de tempo integral, full-time ministro, e trabalhei só na igreja. E agora, aqui, já há 26 anos que estamos, nós sempre trabalhamos no secular e na igreja. Eu gosto de trabalhar. Todo o trabalho que eu tive, não tinha dificuldade, seja ele difícil ou não, eu sempre afeitei com garra e com coragem, sempre orando e pedindo a ajuda de Deus, a proteção de Deus também. Até hoje, eu trabalho hoje no restaurante Brasil Grill, aqui em New York. É um restaurante brasileiro. E ali eu sou o hosting, aquele que fica lá do lado de fora, que explica o menu, que chama as pessoas para entrarem. E eu, quando estou trabalhando, eu sempre também oro
pelo restaurante, pelos colegas de trabalho, pelo gerente geral, pelo gerente, pelos proprietários, e por mim também, para que Deus me proteja e me ajude. E eu dou graças a Deus porque todas as vezes que eu trabalho eu fico satisfeito no final do meu dia porque eu produzi, porque o Espírito Santo me ajudou a produzir, porque a bênção de Deus chegou no meu trabalho e minha produção foi satisfatória. Sabe, eu louvo a Deus por isso, porque quando você serve a Deus, você conta com a ajuda de Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Isso é muito importante. Pense nisso, você que está nos ouvindo. Se você pode trazer Deus para o seu trabalho, trazer Deus para a sua família, trazer Deus para a sua escola, trazer a presença de Jesus quando você estiver na rua ou em qualquer lugar do mundo, a sua vida vai ser melhor. Que o Espírito Santo possa nos orientar em tudo que formos fazer na vida. E nós vamos ter uma vida melhor. Eu sei que você tem 2 filhos também, né? Sim. Nos fala um pouco com relação a eles. Assim, só voltando ao que você falou aí, as pessoas querem separar a vida com Deus do trabalho. E não é assim. A gente pode trabalhar com Deus. Seja cristão no seu trabalho, na seriedade, na honestidade, não aceite nada errado, seja fiel à sua fé e aos seus princípios. E trabalhe com firmeza. Então, assim, é uma coisa que a pessoa, mas no meu trabalho eu não consigo ser. Tem jeito de ser. Aprenda a desenvolver isso, a trabalhar e ser cristão ao mesmo tempo. Você não precisa de mudar de personalidade, ter uma personalidade fora da empresa e uma dentro. Você pode fazer as 2 coisas no mesmo lugar. Nós precisamos ser pessoas únicas aonde quer que nós estejamos. Então, assim, eu acredito muito nisso. Trabalho com Deus. Tudo que eu vou fazer, como o Omar estava falando, eu também tenho esse hábito. De manhã eu já venho orando, já oro pela empresa, pelas pessoas que lá vão trabalhar, pelo dia, por tudo que vai ser feito, para que Deus me dê sabedoria nas mínimas coisas. Nós trabalhamos com muitas. Obrigado pela sua participação no programa Brasil Gospel TV mais uma vez. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Não esqueça disso. Ore pelo programa, assista o programa, divulgue o programa. Toda segunda-feira de 6 a 7 da noite no Taiwan Cable, Fios e também na RCN. É através do YouTube para todo o mundo. Sabe, Deus continua tendo algo especial para a sua vida. Assista o programa Brasil Gospel TV. Deus te abençoe. Aleluia! Reverendo